meditar na palavra de Deus. Os que estão aqui no templo e quem está em casa também, se puder, fique de pé um pouquinho, não é? Você não perder essa prática. É claro que você pode ter reverência assentado, mas vamos ficar de pé um pouquinho. Abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, a primeira carta, denominada de 1 Coríntios, capítulo de número 12. E gostaria da atenção de todos nesta meditação, nessa reflexão da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do 12. Nós vamos ler até o 27. Todos encontraram? Que bênção ouvir isso, né? Eu vou perguntar de novo. Todos encontraram? Aleluia. E olha que essa máscara impede da voz. Eu estava cantando ali, eu estava quase sufocado já. E eu que canto muito bem, entendo bem de nós. Zilmar já está olhando para mim ali, dizendo, perdoa o Pai, ele não sabe o que diz. Mas aleluias por isso. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Mas eu estava já me sufocando ali. E aí eu olhei para Beto, vi Beto com a máscara verde. As mulheres, tem mulheres agora que o guarda-roupa, irmãos, está combinando, né? Qual máscara eu pego hoje, né? Aí o pastor Adilson botou uma camisa listada, vai uma máscara verde. Eu disse, meu Deus. Mas eu olhei para Beto ali e disse, tá bom. Aleluia, irmãos. Desculpem, eu estou tentando cortar um pouco a minha emoção de estar aqui junto com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, aleluias. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Você pode dizer amém? Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Pedimos agora pela palavra que há de ser ministrada. Deus, que ela venha dos céus e encontre reserva nos corações presentes aqui no templo e também nos irmãos que estão em suas residências, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O que é igreja? O que é igreja, irmãos? Estava meditando hoje logo cedo, pastor? Sim, porque tem irmãos aqui que já escutaram o programa da rádio e para a gente entrar no ar às 6 horas, a gente acorda com antecedência em casa. E meditando justamente nessa palavra, o que é igreja. Porque durante esses dias, quebrou-se assim o nosso protocolo, a nossa assiduidade de chegarmos
até este lugar, até este local que nós apelidamos de igreja. Nós a denominamos de igreja, este local. Mas hoje, neste sermão, você precisa compreender que este local nada mais é do que uma edificação, do que um prédio. Coloque isso na sua cabeça, você, meu irmão, que está em casa. Precisamos, quando ao término desse sermão, em nome de Jesus Cristo, sair consciente, colocar na nossa mente, né, ter a racionalidade que o apóstolo Paulo falou, que o verdadeiro culto é racional. E não meramente marionetes que se deixam levar, né, por alguém que os manipula. Irmãos, eu sou a igreja de Cristo, amém, irmãos? Você é a verdadeira igreja de Cristo. A eclésia é o ajuntamento. É quando esses irmãos chegam para juntos estarem fazendo com que o corpo funcione. E o fato de eu ser igreja, de você ser igreja, não lhe dá o direito, presta atenção nisso, de dizer eu vou fazer tudo sozinho. Nós não conseguimos. Nós não fomos projetados, nós não fomos criados para isso. Quando Deus olhou para Adão e viu que ele contemplava a beleza do jardim do Éden, viu que ele contemplava a demais criação de Deus, os animais em pares, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus diz, não é bom que ele esteja só. A partir dali não nasce só a família. Ali foi a instituição da família. Sim, mas não só a família. Mas foi instituída a sociedade, o início da sociedade, a proliferação do povo. E nós somos projetados para vivermos sociavelmente, de estarmos juntos uns com os outros. E isso, irmãos, precisa ser praticado no nosso dia a dia. As crianças, os pais se preocupam. Sua criança com 2 anos, com 3 anos, com o quê, pastor? Quando elas não querem estar com coleguinha no colégio, a professora já se preocupa, já avisa para a mãe, ele não quer se socializar. E aí vem uma doença chamada autismo. E geralmente precisa de tratamento. Eu fico muito triste, porque vamos falar de casa, da nossa própria casa. Quando alguns irmãos viram até a cara para outro irmão. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Coisa que eu já presenciei. Mas peço a Deus que isso caia por terra em nome de Jesus Cristo. Porque nós acabamos de ver pela palavra que cada membro tem a sua função, amém, irmãos? Cada membro tem a sua responsabilidade. Pastor, eu teria a função de ficar calado na igreja? Meus irmãos, eu diria como um pastor já de idade que eu ajudei, auxiliando o pastor Manuel Quaresma, disse, tem irmão que na igreja se ficar calado é uma bênção, pastor Nilson. Amém? Isso é verdade, isso é verdade. Isso é um dom, que não se deixa levar pelo que os outros falam, mas ficar um calado com o coração aberto, com o coração amável, com o coração cheio de amor. Igreja é isso, irmãos. Não vamos nos ater ao prédio em si. Nós precisamos exercitar a saudade no coração do nosso irmão. Estou com tanta saudade, aquelas colunas da igreja que eu vejo, lá o púlpito lá em cima. Isso é bom. Por quê? Porque nós gostamos da nossa casa. Quando você está cansado do trabalho, você fica querendo que o horário de largar chegue para você ir para onde? Para casa, tomar o seu banho, a sua cama, o seu jantar, a sua família. Então é bom. Mas você imaginou para os casados, para a família, de ter apenas uma casa e não ter conseguido constituir um lar? Pense nisso. E certamente você sabe a diferença entre casa e entre lar. Então espero que os irmãos, de fato, consigam fazer a diferença entre prédio e a verdadeira igreja. Verso 1, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de
Jesus Cristo, da verdadeira igreja. Se você já, no mínimo, engessou, colocou uma tala em um dos seus membros, ou nos pés, ou nas mãos, você sabe quão difícil é fazer aquilo que você fazia, as suas atividades. Não é? Eu tive que fazer isso no braço direito, e eu sou destro para todas as coisas que faço, escrever, comer, um monte de coisa. Eu tive que ficar quase que 2 meses imobilizado com a mão direita. E aí eu pude sentir a falta que a minha mão fazia, mas também pude dar oportunidade para a minha mão esquerda, que não fazia tantas coisas que eu imaginava, para ela começar a se adestrar. A igreja entendeu? Diga amém. Se você tem a capacidade, se você tem o dom, faça. Faça. E tem alguns irmãos que fazem, mas diz, por que só eu? Somente eu. Já dei muito exemplo, e já dei muito exemplo aqui da minha mãe comigo. E quando minha mãe mandava, porque era uma família de 10, então por aí os irmãos tiram. Casa pequena, o moído era grande. E o que é que o senhor quer lembrar com isso? Que quando ela antigamente chamava mandado, os jovens de hoje, os meninos de hoje jamais vão saber o que é um mandado. Mandado, pastor, era. E eu achava outra coisa engraçada, que ela vai comprar um mercadinho. Eita, é comprar um mercado, pastor? Não, era um mercadinho de Coloral. Um pouquinho. Não é? E fazer o mandado. E quando ela dizia, vá, eu, pastor Enilson, e Deus já me perdoe, já me abençoou muito. Dizia, só tem eu nessa casa, mãe. Ó fulano, que é que está fazendo? Eu estou mandando quem? Você. Meu irmão, dentro do corpo de Cristo não haja desse expediente como criança. O apóstolo Paulo disse que a criança a gente alimenta com leite. Ou seja, ela tem razão em agir desta forma. Porque ainda não foi formado o seu caráter. Não chegou ainda à idade da razão. Não sabe ainda o que é quente e o que é frio. Mas é inadmissível aos crentes que já se alimentam com um mocotó, com a batata doce, com inhame, ficar feito menino birrento. Só tem eu, pastor? Se não fosse eu aqui, hein? Já pensou ali Caleb se levantando essa semana, aí levanta Gabriel, levanta assim, vamos não, essa semana não, só tem a gente, é? Se a gente não for, para, eu quero é ver. Já pensou isso? Não, vamos fazer e fazer com amor. E aí esses que são mão direita, que têm habilidade, devem pegar os mais fracos e habilitá-los. Amém, irmãos? Ajudar, fazer com que a mão esquerda passe a trabalhar naquela atividade que ela não fazia. E daqui a pouco o corpo todo vai estar fazendo. Ora, posso comer com a mão direita, ora, eu posso comer com a mão esquerda. Olha que bênção. Então a igreja precisa crescer nesse entendimento. No verso 13 ele diz, pois em um só Espírito, presta atenção nisso aqui como é lindo. Pois em um só Espírito nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só o quê? Espírito. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito. E quantos batismos? Há um só batismo. Não estou falando de método. Preste atenção nisso, em nome de Jesus, para não misturar as coisas e fazer divisões como as denominações infelizmente fazem. Eu acho isso de uma fraqueza muito grande. Quando eu estava pastoreando a igreja congregacional do Ligeiro, um irmão se transferiu para morar em outro bairro e foi congregar em uma outra igreja. Por questão de ética, não vou citar o nome aqui. E a determinada igreja, co-irmã nossa, não aceitou aquele irmão proveniente da igreja congregacional como um membro daquela igreja, porque o seu batismo, a sua forma batismal, não comungava com a forma batismal deles. Veja que ponto, irmãos. E a palavra de Deus diz que há só um. Muitas das vezes o legalismo religioso está imperando nas denominações e às vezes dentro da nossa igreja. Legalistas, crentes legalistas,
Crentes que estão colocando leis humanas criadas por homens ou ditos religiosos acima da palavra de Deus. Nada pode se sobrepor à palavra de Deus. Então eu como membro, você como membro, precisamos recorrer à palavra de Deus e fazer com que esse corpo funcione. Você que está aqui presente nessa manhã, certamente teve em casa um monte de dia, olhando pela televisão, almejando esse dia de chegar aqui. E eu quero que os irmãos compreendam em nome de Jesus Cristo, que a tendência no futuro são as coisas piorarem. Pastor, o senhor diz isso e eu não gosto, eu estou só dizendo o que a palavra de Deus diz. Irmãos, nós precisamos se achegar mais a nosso Deus, porque as coisas terrenas não são boas. Sabe por quê? Porque muitos estão tentando fazer da terra céu. Aqui não é céu. Aqui não é céu, irmãos. Essa terra tem que ser transformada. Não vamos pegar uma hermenêutica agora de texto referente a isso, ou assuntos do futuro, e querer trazer para os nossos dias agora para tentar compreender. Calma. Não entre nessas questões agora. Simplesmente creia. Pastor, o testemunho de Jeová, quando pega a gente de sola, fala novo céu, nova terra, mistura a cabeça da gente. Se atém a isso não. Se essa terra for transformada e aqui for ser o céu, qual é o problema? Por que entrar nessas questões, meu Deus do céu? Almas perecendo. Hoje eu e pastor Samuel, quem ouviu na rádio, nós falamos sobre missões. E cadê missões? Onde estão os vocacionados para o sagrado ministério? Na nossa própria denominação, e digo sem medo de errar, e para os que estão assistindo, estamos com igrejas sem pastores. E pastores sem igreja. Por quê, pastor? Porque quando liga para o vocacionado que está sem igreja, que vive só de pastorado e às vezes vive pedindo cesta básica, eu digo isso sem medo de errar e pode ficar gravado. A primeira coisa que pergunta, quanto é o salário? Isso é vergonhoso. É a primeira coisa que se pergunta. Tem plano de saúde, tem casa, tem isso. Eu não estou dizendo que não deve fazer sim, com carinho e com esmero pelo anjo da igreja. Mas essa é a primeira preocupação. Uma de nossas igrejas no campo missionário houve a vacância, e eu liguei para um que mora em João Pessoa, colega da denominação, me assediando sempre. Falo com o pastor Samuel, veja aí, vocês não têm 30 e poucas igrejas. E quando eu lembrei daquele irmão com 2 filhos, e ele fez dois questionamentos. Para mim só precisava de um, porque se ele questionasse com um, para mim morreu a nota. Quanto é e aonde é? Sabia que era aqui. Não, pastor, dá certo não. 100 e poucos quilômetros de Campina, aí fica ruim. Você está bom, meu irmão, Deus te abençoe. Ainda está lá. E mandando recados para o WhatsApp, em Facebook, para fazer vaquinha. Não estou dizendo que não faça, irmãos. Estou dizendo que olhem a situação. Sei que essa igreja já passou por isso, lá no Centenário nós passamos por isso. E a caixa diaconal tinha um irmão que abençoava toda semana, eu cheguei junto. Não dê a feira toda semana. Mas pastor, não dê. Continuaram, não ouviram o pastor. Quando a situação da igreja ficou ruim, que não pôde dar, o irmão saiu xingando, falando de igreja e falando de pastor. Dá para os irmãos compreender como o ser humano é? Por isso que a palavra de Deus diz, é muito melhor dar do que receber. E os membros e a igreja têm sim esta responsabilidade. Mas quando ela diz, é melhor dar do que receber, é para aquele que recebe constrangido. O irmão que é autêntico, o irmão que é um cristão de verdade, ele recebe porque, de fato, permitam-me dizer essa palavra, está na pindaíba. A situação não está boa. E ele recebe, mas recebe constrangido. E o corpo precisa fazer isso, precisa chegar junto. Mas onde está a autenticidade de quando as coisas melhorarem, chegar e dizer, não, meu irmão, preciso mais não. Veja outro irmão, conseguir um bico, um emprego, né?
Então, o corpo precisa funcionar com sintonia. Não adianta a mão direita querer sempre fazer mais coisas do que a esquerda, ou caçoar da esquerda porque ela não consegue pegar uma caneta e escrever. Eu consigo. Não é? E a igreja precisa, meu irmão, cada um fazer a sua parte com esmero, com dedicação. E olhar para o mais frágil e dizer, eu vou cuidar, eu vou chegar junto deste irmão. Verso 17, Paulo diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Cada um querendo fazer a mesma coisa. A pessoa, essa igreja todinha, todos os membros dessa igreja, dizer, nós somos um grupo de louvor, chamar o grupo de louvor, vem todo mundo, não ia caber aqui, mas todo mundo é do louvor. Eu só fico se for para louvar. Tem um dom. Os dons são vários. O Espírito é um só, os dons são vários. Tem um dom na palavra de Deus, pouco divulgado, pouco exercitado, chamado dom de socorro. Está na sua palavra. Dom de socorro. Esse dom está escasso. Por quê? Porque é o dom do anonimato. É o dom daquilo que se faz e não se vê. Meu Deus, e a palavra de Deus está dizendo que esses que agem dessa forma, que fazem a pena com o coração, serão o quê? Exaltados, irmãos. Serão exaltados. E a gente precisa exercitar isso. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Ah, mas aquela ali não faz nada. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Né? O meu sogro, o pai de Doris, quando teve diabetes, teve que amputar o dedão do pé direito. Meu sogro não conseguiu mais caminhar normal. Pastor, não sei, pergunta quem é fisioterapeuta ou quem entende do corpo humano que vai te responder isso aí. Ele não conseguia mais ter o apoio normal de caminhar, porque tirou um dedo. Ah, mas sem um dedo, mas teve uma dificuldade no caminhar. Então dá para você perceber. Tem gente que diz, só com um olho eu enxergo bem, mas tem uma certa dificuldade. Agradeça a Deus. Se você está achando que determinado irmão não tem função, ore por esse irmão, ajude este irmão em nome de Jesus. Verso 27, para concluirmos o nosso sermão. Prestem atenção. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Você é corpo e individualmente você é do corpo de Cristo. Você entendeu? Diga amém, meu irmão. Ele é o cabeça. Ele é quem vai lhe orientar. Como é bom termos um lugar para congregarmos. Mas isto aqui simplesmente é prédio. Jesus Cristo, pelo menos do que temos conhecimento e do que foi escrito, eu não quero ser taxativo quanto a isso, mas pelo menos do que foi escrito, Jesus Cristo só chorou 2 vezes que os discípulos viram, e foi coisa visível. A mais conhecida, e é um dos menores versículos da Bíblia, foi da morte do seu amigo Lázaro. Jesus chorou. Jesus sentiu falta. E olha que ele sabia todas as coisas, sabia que podia ressuscitá-lo. Mas Jesus tinha sentimento, estava como homem. O verbo se fez carne. Qual foi o outro episódio, pastor Enilson? Quando ele viu que os judeus estavam preocupados apenas com o templo. Só estavam preocupados com os ornamentos. Só estavam preocupados com o local. Ele olhou e também chorou. Porque ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Essa edificação não serve de nada. A nossa igreja é bonita, nós achamos bonito o nosso templo, Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Até suntuoso, alguns irmãos acham. Que bom que temos esse lugar para nos abrigar das intempéries. Mas Jesus Cristo não está preocupado. Sempre como eu digo, recentemente colocamos almofadas nos nossos bancos. Tem um irmão que disse, como ficou bom para dormir. Ainda bem que foi sincero, né? Mas Jesus, mas o Espírito Santo não está nem um pouco preocupado com essas almofadas. Está preocupado com o seu espírito, que deve adorá-lo em espírito
e em verdade. Que Deus nos abençoe. Fiquem de pé e vamos assim encerrar o nosso primeiro culto. Os irmãos assim